Eu conversei com botafoguenses que eu conheço, jornalistas e não jornalistas também, e todos estão aliviados. Ah, se me livramos do Arthur, não faz nada, é ruim, não serve. Assim. Então, é uma controvérsia. O Botafogo, vamos lá, assim, né? Ele foi contratado para substituir o Luiz Henrique. Se a expectativa foi essa, e agora ele já estava na reserva do Botafogo, fato. Mas o que está acontecendo com o Botafogo, Vessa, é o caos, né? O clube perdeu de 4-1 para o Atlético Paranaense, o Textor sumiu, as condições financeiras são completamente nebulosas. O que aconteceu com o Botafogo nas 2 últimas semanas de janela foi um saldão. O Corinthians quase contratou o Arthur Cabral, o Alexander Barbosa quase saiu, o Danilo quase saiu, o Arthur acabou saindo. O São Paulo conseguiu um jeito de viabilizar a contratação. Porque há um clima de desmanche no ar. O time está sem técnico, não tem perspectiva do novo técnico chegar. O dinheiro está acabando. Então, o jogador também vai vendo as oportunidades e foi nessa que o São Paulo entrou. Acho que, do lado do São Paulo, eu acho a janela que o São Paulo fez essa temporada uma boa janela, sem dúvida alguma, sem apagar os direitos esportivos. E essa contratação específica é uma contratação do técnico. Aí nós vamos chegar no atual estágio Roger Machado. Como disse o nosso companheiro, trabalhou 2 vezes com o Arthur. Gosta de jogar com pontas. No Bahia, talvez tenha sido o melhor momento do Arthur. Quando ele volta a atrair a atenção do Palmeiras que o formou. Isso já faz um tempo. O São Paulo não tem extremas que jogam com o pé esquerdo, ele é canhoto. Então, assim, faz sentido para o novo modelo que o Roger vai tentar implementar. Mas aí, Roger, você pegou time na liderança, está recebendo um reforço que para os padrões do São Paulo é difícil contratar, então a responsabilidade de você mostrar trabalho aumenta, né? E acho que é isso que a gente vai começar a notar a partir do jogo do Internacional, né? Aliás, com a vitória do Atlético Paranaense sobre o Botafogo combalido, o São Paulo perdeu o 2º lugar para o Atlético Paranaense, que faz uma boa campanha. Veremos como vai ser o São Paulo com mais um reforço, com outro sistema de jogo. Não é que nem o Ancelotti, meu sistema de jogo é esse. O Roger, aos poucos... O Roger gosta do sistema de jogo do Ancelotti. Nossa, eu esqueci completamente desse jogo. Qual deles? Atlético Paranaense e Botafogo. Passaram o trator 4-1 para o Atlético Paranaense. O Botafoguense não esqueceu, não. Então, o Botafogo está na zona de rebaixamento, um jogo a menos ainda, mas vai jogar com o Mirassol, que também tem um jogo a menos. Os dois estão na zona de rebaixamento na próxima rodada. O esquema que você falou que ele gosta é o 4-4. O do Roger 4-2-3-1. Você falou que você gosta do Arthur? Sempre gostei. Sempre gostei. Acho que ele teve um bom começo no Palmeiras, caiu, foi negociado, voltou, foi bem, foi importante quando voltou, fez bons jogos. Ele é um jogador muito bom, muito forte, moderno, um jogador de hoje em dia, cara. Ele, para jogar no 4-2-3-1, quem ele teria lá? O Ferreirinha. O Luca, da seleção de base. Né? Destro, ele tem um ou outro. Não tinha nenhum. Exato. É uma boa contratação do São Paulo. Boa mesmo, cara. É um jogador que tem capacidade física, técnica, chuta bem. É um bom jogador. Não é um craque, não é um... Mas do que o São Paulo tem lá, foi uma ótima sacada do Rui Costa, cara. Ótima sacada da direção do São Paulo. Tá com 28 buscar. Só. Um jogador jovem ainda. Esse é um ponto. Forte fisicamente. Um jogador que foge do perfil do que o São Paulo tem. Forte fisicamente. Agora, ele se machuca um pouco a mais a conta. É algo para se preocupar. Entendeu? Tá? Muitas vezes... habitualmente. Oi? Como são os pontas habitualmente. Jogadores de arranque e tudo mais. Jogador que faz muito, como diz o Vessa, no vocabulário timão centrista, faz muito box to box. Box to box, vai e vem. Exatamente. O Coluna Palmeiras fala, não foi pelo Bahia que o Palmeiras quis o Arthur de novo, foi pelo Bragantino, anos depois. Sim. Tá. A questão de dar período aí. Fala, Vessa. E ele tem um X1, como os jovens dizem, né? Ele tem um contra um muito bom. Vai pra cima, o São Paulo não tem tantos jogadores assim agressivos nesse lado. Tem o Ferreirinha, mas pé trocado, né? Eles invertem. O canhoto, o Arthur deve jogar pelo lado direito, o Ferreirinha, se for o caso, vai sempre jogar lado esquerdo, cortando pra dentro. É assim que se joga hoje em dia. Mas eu acho um bom jogador. Sérgio Maurício, tá ligado, velho?
Olha, a situação do Botafogo é Falaremos disso. dura, hein? Aliás, beleza. vamos falar. Não, mas quiser falar, pode falar. Não, só para dizer que agora tem uma briga do Botafogo social, né? Para tirar o Textor. Olha, ó, há 2 anos atrás, se alguém falasse perto de um botafoguense, eu acho que o Textor já é a torcida do Botafogo enlouquecia de fazer o torcedor do Botafogo e muitos da nossa imprensa abraçaram aquela história do Textor lá, como é o nome da empresa que ele contratou? Eagle. A empresa do dossiê. Exatamente. Então ele quase que virou, a gente já viu isso acontecer no Brasil, né? O cara virou um marketing. Virou celebridade, né? Virou exemplo de gestão. Cara, só uma coisa. Certa vez nessa mesa, o âncora veio com uma pergunta que ela fica martelando na minha cabeça até hoje. A pergunta do âncora... Valeu a pena. Se você é botafoguense e dizer para o botafoguense, você será campeão brasileiro, vai fazer uma das maiores finais da história da Libertadores com 40 mil botafoguenses no Monumental de Nunes, ganhará uma Copa Libertadores. 1 a menos os 30 segundos. Vai valer tudo isso a pena? Não vai. E ele fez essa pergunta e eu sigo. Duro. O Botafogo estava, os relatos da época, que não tinha bola para treinar. Essa era a situação de Série B e tudo mais. Então, eu entendo tudo que vem pela frente. Talvez vai ser um negócio sem precedentes no futebol brasileiro, porque as dívidas que o Botafogo fez foram muito altas, contratações internacionais em euros. Vem um negócio talvez muito grande que o clube talvez não tenha nem como suportar tudo isso que vem pela frente e tá tudo certo. Só que eu não vou ter esse sentimento, eu não vou conseguir responder. O botafoguense vai conseguir responder se valeu a pena, porque ele não tinha a mínima perspectiva de viver o que ele viveu. Então a pergunta para mim segue no ar. E é o botafoguense que vai responder. O Arthur, pro São Paulo, novo reforço do São Paulo, um pedido do técnico Roger Machado, vai ter uma espécie de divisão do salário com o Botafogo. O São Paulo vai pagar a maior parte, que é ali em torno de 60%, e o Botafogo 40%. Tô lendo aqui porque eu vou ler a aspas da fonte aqui. Falaram numa questão do cashback. Vai ter um cashback no negócio. O que significa isso? Se o Arthur atingir metas contratuais, que me falaram que são 2 tipos de gatilhos, o São Paulo vai precisar pagar a parte que o Botafogo pagou durante o empréstimo no salário dele. Entendeu? Deu para entender mais ou menos? Não, repete. O São Paulo vai pagar 60% do salário do Arthur e o Botafogo 40%. Tá. Vai ter uma espécie de cashback nesse negócio. O que significa? Se o Arthur atingir metas contratuais até o final do empréstimo, isso é, meta de jogos, me alertaram que são 2 tipos de gatilhos contratuais. O São Paulo vai ser obrigado a pagar a parte que o Botafogo arcou durante o empréstimo do salário dele, entendeu? Entendi. Só que me falaram que não é 100% da parte do Botafogo, para deixar claro, porque falaram que o Botafogo ia ser ressarcido a parte inteira dele, entendeu? Caso o Arthur atingisse essas metas contratuais. Mas não vai ser a totalidade, vai ser uma parte apenas. Então o São Paulo me falaram aqui, não vai pagar 100% da totalidade do salário do Arthur ao final do contrato. Entendi. Se ele atingir essas 2 metas contratuais, esses gatilhos que me falaram. Tem valor de empréstimo? Isso eu não tô sabendo, mas me falaram também... Tinha aquela coisa do fixado, do valor fixado. Isso, é a opção de compra ao final do contrato. Tem uma questão no contrato, quando foi feito... 6 milhões de euros por 60%. Isso, pode falar, Bruno Narati, quanto é mesmo? Não, para reforçar, mas até porque foi uma informação que nós trouxemos de forma exclusiva no Fala Fonte na sexta-feira. Aliás, todo o processo envolvendo o Arthur, exclusividade da ESPN. Isso. Na sexta-feira trouxemos isso. 6 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos é a opção de compra que o São Paulo colocou, ou que o Botafogo colocou nesse negócio com o São Paulo. É isso. E tem no meio do ano ali uma cláusula que, se o Arthur for vendido a terceiros no meio do ano, nessa janela de transferência internacional, o São Paulo vai ter que liberar, se não quiser acionar a opção de compra, a igualar, e tem uma taxa de vitrine de 10%. Isso se o São Paulo não acionar e o Arthur for vendido no meio do ano pelo Botafogo a um clube terceiro, entendeu? Entendi. Então o São Paulo terá direito a uma taxa de vitrine de 10% no negócio. Então só explicando como foi amarrado esse empréstimo, o São Paulo não vai pagar a totalidade do salário do Arthur, isso se ele atingir esses 2 gatilhos contratuais. 60% que o São Paulo vai 60% e vai ter um cashback, mas só explicando como foi essa história, para não parecer que o São Paulo vai pagar tudo sobre o Arthur. Não, só detalhando,
tintim por tintim, Isso. como é a resenha aí. Então, assim, paga 60%, o Botafogo paga 40%. Se atingir essa meta, aí o São Paulo devolve parte desse percentual pro Botafogo. Exatamente. Não vai ser o percentual inteiro. O Botafogo vai pagar uma parte. Do que o Botafogo pagou, então, nesses meses. Se for vendido no meio do ano, o São Paulo tem 10% de uma taxa de vitrine. Perfeito. E o empréstimo até o final do ano. É isso. Não tem aquela cláusula que foi especulada, até o Hernan trouxe aqui, que poderia cair com o negócio. Até o Bruno Andrade pode explicar melhor, que era uma questão do futebol do Oriente Médio, do Catar, que se chegasse uma proposta do Catar, o Arthur teria que ser vendido de imediato. Pelo que eu entendi, né, Bruno Andrade, que o Apurei não tem essa cláusula, mas sim, se houver uma proposta no meio do ano de um clube do exterior, São Paulo pode igualar, né, essa opção de compra, ou fica com a taxa de vitrine, que é 10%, né, Bruno? Exatamente isso, assim, no meio do ano existiria, né, o Botafogo tentou incluir a cláusula de venda obrigatória com uma proposta especialmente do Médio Oriente. O São Paulo não quis, tanto não quis como conseguiu pelo menos tirá-la, mas aí o Botafogo conseguiu incluir outra situação, né, que foi essa questão, se for vendido e o São Paulo não igualar, no caso for vendido mesmo, o São Paulo pelo menos encaixa 10% do valor da negociação, que aliás a gente falou sobre isso na sexta-feira, que geralmente um empréstimo interrompido por conta de uma venda, quase sempre há uma cláusula de vitrine, e o São Paulo ganharia então 10% se o jogador for embora.